Olá, meus amigos e minhas amigas, senhores e senhoras, leitores e leitoras do Portal da Amazônia. Seja muito bem-vindo a mais um Fatos e Opinião aqui pelo canal do Portal da Amazônia no YouTube. É sempre um grande prazer recebê-lo. Hoje são 13 de agosto, uma sexta-feira 13 aí para você. Quero mandar um grande abraço para você que nos dá o prazer da sua audiência. E hoje nós vamos falar um pouquinho aí do resumo da CPI e vamos colocar aí algumas informações aqui do nosso estado, tá certo? Então vamos aí para a nossa vinheta e vamos ao vídeo de hoje. É isso aí, meu amigo, minha amiga. É sempre um prazer ter você. Eu não canso de dizer isso, é importante tê-lo aqui para você que está conosco aí sempre nos ajudando, né? Contando aí com a sua audiência. E como sempre eu faço, né? Peço logo para você aí que se inscreva no nosso canal. É rápido, muito fácil, sabe? Bem fácil mesmo, tá? O seu like é muito importante para a gente. Ative o sininho das notificações e compartilhe os nossos vídeos com os amigos, com a família, para que todos possam ter aí as nossas informações. É a forma que você tem de ajudar o nosso canal a crescer, crescer e crescer bem mais. Tá certo? Meus amigos e minhas amigas, 13 de agosto de 2021. Uma semana quente, não é? Desde da semana passada que a CPI da Covid teve o seu retorno após o recesso, né? Muita coisa aconteceu, vários interrogados estiveram presentes, né? Como sempre lá os machões de Brasília, né? Mas é assim mesmo. Meus amigos, eu queria começar com vocês aqui, já que a CPI iniciou seus trabalhos no dia 27 de abril, né? Antes do recesso, nesses primeiros 3 meses, né, a CPI trabalhou muito, né, com relação à questão da gestão da pandemia. Esse foi o ponto principal, né, até porque se fez necessário descobrir quais os fatores, o que ocorreu para que o Brasil se tornasse, né, o grande foco mundial da Covid-19. Então, essa pandemia realmente criou muitos problemas ao nosso país, né, a saúde do nosso país, principalmente para nós aqui no estado do Amazonas, e a CPI veio para ir descobrindo isso. O problema é que diante das circunstâncias, conforme os interrogatórios, as sessões vinham acontecendo, né, a CPI foi partindo para outros escopos, para novas situações que foram ocorrendo e foram se mostrando diante da CPI, né? E ela foi prorrogada, né? Ela pode ir até o dia 5 de novembro, né? Porém, eu coloco aqui que os senadores querem concluir o relatório de preferência até setembro. Essa é a ideia, né? Principalmente o relator Renan Calheiros, ali, né? Com os senadores que estão ali à frente da CPI, né? O objetivo, diz aqui, é não perder o time e aproveitar a atenção atraída pela comissão, já que esta comissão, historicamente, é o assunto mais visto e discutido na internet de todos os tempos, né? É uma CPI em que o Brasil se interessou, principalmente porque muitos tiveram que ficar em casa, né? Então tivemos tempo, né? Nunca a TV Senado foi tão assistida e tão reproduzida, né? Hoje, com o advento da internet, foi reproduzida por muitos portais, inclusive aqui o Portal na Amazônia. Todas as sessões são retransmitidas e, ao mesmo tempo, tem ali o nosso comentário, as nossas colocações sobre
os interrogatórios, sobre as perguntas, sobre o que é colocado na CPI, não é verdade? Então, a CPI já trabalha aí com técnicos em contas públicas e deverão se reunir com juristas, né, para discutir e delinear o texto final da CPI, que será consolidado pelo gabinete do relator, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Meus amigos e minhas amigas, o grande foco da CPI, né, foi com relação à Covaxin, né? Um dos principais focos sempre foi a compra da vacina da Covaxin, né? O Ministério da Saúde fechou um contrato com a empresa Precisa Medicamentos, representante no Brasil do laboratório indiano Bharat Biotech, né, para a compra de 20 milhões de doses. O valor total do contrato era de 1,6 bilhão de reais. 1,6 bilhão de reais, que representa o maior valor da dose, né? 15 dólares a dose, entre as vacinas negociadas aí pelo país, né? O valor é bem maior que a estimativa inicial feita pelo laboratório em contato com o Ministério das Relações Exteriores, que era até então, na época, de 1,34 centavos de dólares. É maior também que o preço da principal vacina usada no Brasil no momento, né, a vacina da AstraZeneca, produzida pela Fiocruz, que custou 3,16 centavos de dólares. Então, meus amigos, é complicadíssima essa situação, não é? Em meio à pandemia, ou em meio à CPI, veio a colocação dos irmãos Miranda, né? Do deputado Luiz Miranda e seu irmão, funcionário de carreira do Ministério da Saúde, em que deu uma reviravolta aí nessa questão da CPI, não é? Onde eles citaram, né, nomes estes que estiveram na CPI e que, infelizmente, mentiram muito, porque era um esquema, uma grande quadrilha foi colocada no Ministério da Saúde por deputados, né, por pessoas ligadas ao governo, e o presidente Bolsonaro diz que não sabia de absolutamente nada. Tem uma colocação do deputado Luiz Miranda, que procurou o presidente da República para que pudesse tomar providências sobre a situação. O presidente da República prometeu ao deputado que iria repassar isso à Polícia Federal, não passou logo no momento, veio passar em um outro momento, né? E tem muita coisa para ser descoberta, muita coisa para ser discutida, né? Eu estava vendo aqui, olha, que apesar de o contrato ter sido firmado em fevereiro, as suspeitas se tornaram maiores em junho, quando o chefe da divisão de importação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, irmão do deputado, denunciou ter sofrido pressão anormal para liberar a importação do imunizante. Ele fez o relato à CPI da Covid e aos órgãos como a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, que passaram a investigar o contrato. Meus amigos e minhas amigas, o negacionismo, nesse ponto, ele é estúpido. Não há como essas pessoas negarem, né? E até então, na primeira fase, antes aí do recesso, a CPI ouviu o cabo da PM, né, lá de Minas Gerais, né, o Dominguete. Pasmem, um cabo da PM estava negociando 1,6 bilhão de dólares em doses que nós vimos aqui superfaturadas, né? Muitos dos negacionistas e as pessoas que defendem o governo dizem que nada foi pago, nenhuma operação aconteceu.
Agora, meus amigos e minhas amigas, a operação não aconteceu justamente por causa da CPI. Até porque todos sabemos que o governo sempre negou que a pandemia poderia chegar a esse ponto. Eu quero mostrar para vocês aqui, é curtinho, veja aí qual o comportamento do presidente da República com relação, uma compilação aí do comportamento do presidente da República. Veja aí. Tem a questão do coronavírus também, que, no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Obviamente, temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Se o médico ou o Ministério da Saúde me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui. Brevemente, né, o povo saberá que foram enganados por esses governadores e por grande parte da mídia nessa questão do coronavírus. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Eu acho que não vai chegar a esse ponto, até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada, vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. O vírus está aí, vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô, não como moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade, é a vida. Todos nós iremos morrer um dia. Medinho de pegar vírus, velho. Tá de brincadeira. Velho. E o vírus é uma coisa que 60% vai ter, ou 70%. Não vai fugir disso. A tentativa é de atrasar a infecção para os hospitais poderem atender. Parece que está começando a ir embora a questão do vírus, mas está chegando e batendo forte o desemprego. Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Presidente, mais uma coisa, como foi a reunião Não sou coveiro. Tá? Ultrapassou o número de mortes da China. O Brasil E daí? não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Esse é o comportamento do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Negacionista, machão, irresponsável, incompetente e caluniador. Aí eu lhe digo por que caluniador. O presidente Jair Bolsonaro insiste em deturpar, em responsabilizar, em desrespeitar a imprensa brasileira. Eu digo para você que em todos esses anos que nós temos de carreira na comunicação, no jornalismo, nunca havia visto algo desse tipo. Uma pessoa que consegue assim, desrespeitar tanto uma classe, como é o presidente da República, como este senhor faz. E isso é muito triste, nós vemos com muita tristeza isso. Este homem que quer voltar a ser presidente da República, que quer se reeleger e que tenta de todas as formas, não é? Mesmo com essa questão do voto impresso, que foi derrubado, e ele ainda não desistiu, porque todos os dias este senhor fala algo que não convém com um chefe de Estado, que não convém com alguém que é chefe de uma nação, o líder de uma nação. Infelizmente, o presidente da República não tem esse perfil. Isso mostra que jamais poderia ocupar esta cadeira. Mas assim o está. Então nós temos que respeitar o cargo ao qual ele ocupa, temos que respeitá-lo também como homem, como pessoa, porém é alguém que não respeita nem os seus pares. Imagine a nós
que não o negamos, mas nos ficamos assim estarrecidos com a forma com que ele trata a população brasileira. É muito triste isso. Meus amigos e minhas amigas, e por conta da denúncia, não é? Da denúncia dos irmãos Miranda, o vice-presidente da CPI, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, mandou uma notícia-crime ao STF, apontando prevaricação de Bolsonaro. O judiciário determinou à PF, a Polícia Federal, que apure o caso em um inquérito, e o inquérito foi aberto, né? Paralelamente, o governo suspendeu o contrato com a Covaxin, sob a orientação do TCU, Tribunal de Contas da União. O valor para a compra das vacinas, no entanto, foi empenhado, reservado para a compra, e poderá ser salvo de disputa judicial com a Precisa. Fora os inúmeros intermediários que têm aparecido, né? Eu citei aqui, né? O Cabo Dominguete, né? Alguns, teve coronéis, né? A gente teve acesso a ver essa semana aí, não é? O reverendo Hamilton Gomes de Paula, né? E uma coisa que me deixa, eu fico às vezes sem palavras, porque nós que somos cristãos, né? E cristão independe de ser evangélico, católico ou qualquer outra denominação, mas quem acredita em Cristo, né? Nós vimos sucessivos discursos, né? Aquela introdução ali dos interrogados, das pessoas que vão depor na CPI, em falar em Cristo, em falar em Deus, em falar na igreja, né? A hipocrisia pairando, né? Em pessoas que notadamente, comprovadamente mentem. Né? E mentir é pecado, né? Mas mentem para salvaguardar pessoas mais poderosas. Essa é a grande verdade. Mas se colocam como pessoas ligadas à boa fé, pessoas ligadas à igreja, se mostram como pessoas do bem. E aqui nós vemos que são verdadeiros hipócritas. Verdadeiros hipócritas. Infelizmente são péssimos evangélicos, porque a comunidade evangélica não é isso, o povo evangélico não é isso, o povo cristão não é assim. Obviamente que nós vivemos em um país de desigualdades, muitas pessoas são levadas a cometer erros, a cometer falhas, a cometer corrupção, muitas vezes por não ter oportunidade, por não poder fazer algo diferente na sua vida. Mas isso não justifica, né? Todas essas pessoas aqui, intermediários que estavam atrás de ganhar rios de dinheiro às custas dos nossos impostos, superfaturando vacinas. São mais de 550 mil brasileiros mortos. Imagine no agregado, né, os familiares, as pessoas que ficaram e sofrem muito pelos seus entes queridos que tiveram suas vidas ceifadas, né? Nós vamos ver agora, eu quero mostrar para vocês, porque ontem o deputado Ricardo Barros, né, ex-ministro inclusive, né, um defensor enorme do presidente Jair Bolsonaro, né, que depois mentiu descaradamente. Hoje tem notícia dele que diz que vai quantas vezes for necessário, quantas vezes for solicitado sua presença
na CPI da Covid. Mentiu, desrespeitou os senadores, desrespeitou a Casa Legislativa, desrespeitar o Senado Federal. Se um de nós faz isso, meu Deus, né? Mas ele pode, né? Os machões da República podem, não é? Então vamos ver aí o que o presidente da CPI, Omar Aziz, disse ontem em coletiva. A estratégia ficou muito clara. A gente, numa deferência e respeito aos parlamentares, deputados federais, nós trocamos a convocação pelo convite. E esperávamos que o deputado viesse aqui com todo o respeito, o mesmo respeito que nós tivemos para com ele, trocando a convocação dele para o convite, ele não teve logo do início na CPI. E foi alertado por mim que lá na minha terra, o tucunaré morre pela boca. E aí, o grande final dele foi querer fazer uma narrativa de que a CPI que está atrapalhando a compra de vacina. Aí não dá. A própria empresa chinesa já desmentiu, em 2 minutos depois que ele falou, já foi desmentido. E aí, é uma característica, até porque o próprio presidente, e aí, presidente Bolsonaro, eu concordo com Vossa Excelência. Quando o senhor disse para o deputado Luiz Miranda, de novo, é porque hoje, em pouco tempo, ficou provado que o deputado Ricardo Barros, ele está no radar de todo mundo que vende vacina por intermediação. Isso é uma prova concreta sobre isso. Fora os outros crimes que ele cometeu em relação à imunização de rebanho, em relação ao negacionismo, dizendo que se imunizasse 60% da população, não teria mais ninguém para se infectar, mas agora nós temos certeza que o mesmo modo que foi utilizado por isso do senador Renan, começar pela Global, porque lá atrás se antecipou o pagamento para a Global e não foi entregue, da mesma forma que ia ser com a Precisa, se pagaria 45 milhões de dólares em Singapura e não foi entregue uma vacina. Isso é que deixou algumas pessoas nervosas. E, em vez de vir se explicar, veio aqui para tentar desconstruir. Não vai desconstruir o trabalho da CPI. Se hoje o Brasil está vacinando, foi porque a CPI trabalhou e trabalhou muito para isso acontecer.